Então, vamos entender agora como é que funciona esse processo legislativo das medidas provisórias. Então, a gente viu três hipóteses que podem ocorrer: aprovação sem emendas, aprovação com emendas e rejeição. A gente já tem uma frase de efeito para isso aqui, ó. A casa iniciadora será sempre a Câmara dos Deputados. Certo? Sempre vai começar por lá. Não tem erro. Frase de efeito para levar para a prova. Então vamos entender como seria a aprovação sem emendas. Olha só. Presidente da República, PR aqui, ele edita e publica a MP, que entra no ordenamento com força de lei. Ponto. Depois que entrou no ordenamento na força de lei, ele envia ao Congresso Nacional. E a mesa envia a comissão mista formada por 12 senadores e 12 deputados para a elaboração do parecer. O que seria isso? Vamos lá. O que seria isso? Olha só. Abra aí o seu VAD no artigo 62, parágrafo 9º. Olha só. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Eu falei aqui, ó, que a casa iniciadora será sempre a Câmara dos Deputados. O que quer dizer isso? É que na Câmara dos Deputados é onde ela vai tramitar, certo? Primeiramente, depois para o Senado. Mas antes dela chegar nessa casa iniciadora, o presidente da República apresentará ela ao Congresso Nacional e sempre, pessoal, ela vai passar por essa comissão aqui, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Comissão mista. Nunca esqueça isso. Que é formada por 12 senadores e 12 deputados, para a elaboração desse parecer. E o que significa esse parecer? A urgência e relevância? Interrogação. Essa medida provisória, ela está tratando de matérias que podem ser tratadas por medidas provisórias? É dizer, ela está tratando de algum assunto que a ela não pode, no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1 alíneas, como a gente viu? Ele vai fazer esse primeiro juízo, que é relevante, é urgente, vai ver aquela questão de admissibilidade das matérias, né? Vai fazer um filtro. Depois disso, depois desse parecer, ele envia para a Câmara dos Deputados, para apreciação e voto. Artigo 62, parágrafo 5º. Deixa eu só tirar isso aqui. Envio à Câmara. Olha o que diz o 62, parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais, relevância e urgência. Certo? Depois disso, envia para o Senado Federal, primeira Câmara, depois Senado, para apreciação. Ambos os quórum de uma medida provisória, pessoal, é maioria simples, tal qual uma lei ordinária. Presidente do Congresso Nacional irá promulgar a nova lei ordinária. Ela assume a forma legislativa. Olha só, lembra que eu disse que ela é uma lei incondicional? É uma espécie normativa que se pretende ser lei, lei em prospecção, lei incentivo prospectivo. O objetivo dela é virar lei, certo?
O objetivo dela é virar lei. Agora, quando ela assume lei, ela assume a feição de uma lei ordinária. Haja vista que, inclusive, está dizendo lá no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 3, que é vedada a medida provisória tratar de assunto de lei complementar. A gente já viu isso, certo? Então, não esquece. Ela só pode entrar no ordenamento com força de lei. E aí o presidente da República, ele promulga a medida provisória. Então, ó, desculpa mais uma vez, a gente vai ter aqui um primeiro ato do processo, presidente da República, edita MP. Segundo ato, chega no Senado Federal e vai para aquela comissão mista formada por 12 deputados e 12 senadores, para a elaboração de um parecer. Feito esse parecer, que atende os requisitos de relevância e urgência, verificou as matérias que por ela é tratada, vai lançar para a Câmara dos Deputados. Afinal, a Câmara dos Deputados é a mesa iniciadora. 3. Depois, vai para o Senado. Passo 4. Depois do Senado, quinto, presidente do Congresso Nacional irá promulgar a nova lei. E 4, aliás, sexto, presidente da República publica a nova lei ordinária. Não há sanção ou veto do presidente da República nesse caso. Frase de efeito: não há sanção ou veto do presidente da República no processo legislativo referente à lei ordinária, aliás, à medida provisória. Seria um contrassenso. Ele mesmo elabora, ele mesmo faz e ao final ele sanciona o veto. Agora, a gente está vendo sem emendas. Vou repetir. Não há sanção ao veto quando temos sem emendas. Certo? Se ocorrer emendas, é o que nós vamos ver agora. Olha só, sem emendas, não há sanção ao veto. Não há sanção ou veto. Para quem não assistiu a aula, está lá no artigo 66 da CR, de 88. Certo? Sigamos. Agora com emendas. Olha só. O que seria emendas, para quem não assistiu à primeira aula? Emenda nada mais, nada menos do que adicionar ou retirar daquele projeto inicial de lei ou qualquer espécie normativa o texto em sua substância. Já vimos que qualquer alteração semântica, né, erros gráficos, não constitui uma emenda. A emenda é tudo aquilo que altera a substância da lei. Vai alterar a substância dela. Ok? Muda o sentido da lei. Implica na realização do mundo social. O presidente da República, nesse caso com emendas, olha só, edita e publica a MP que entra no ordenamento com força de lei. Envia ao Congresso Nacional, mesma coisa. Mesma coisa. Congresso Nacional, comissão com parecer, tal. A mesa envia a comissão formada de 12 deputados e senadores para elaboração do parecer. Já vimos. Primeiro passo, presidente. Segundo passo, enviou ao Congresso e conjunta para emitir parecer. Artigo 65, parágrafo 9º da Constituição. Agora vai para o parágrafo 5º, que diz o seguinte: na comissão mista, teremos a possibilidade de apresentação de emendas, nessa comissãozinha aqui, no prazo de 6 dias, contados da publicação da MP, para apresentação de emendas. Pessoal, isso aqui está no regimento interno do Congresso, certo? Tirado do livro do professor Bernardo Gonçalves. A comissão mista, além de elaboração de parecer sobre a emenda, o fará também sobre emendas. Aliás, parecer sobre a MP. Se ocorrer de emendar a medida provisória, além do parecer ao texto inicial da medida provisória, essa comissão prevista no artigo 62, parágrafo 9º, ela também vai emitir parecer sobre as emendas, certo? Acordado isso aqui, ó. O fará também sobre as emendas. Pois bem, depois disso, vai enviar à Câmara para apreciação, depois envia ao Senado para apreciação, depois da aprovação com emendas, aqui é onde está. Até aqui tudo normal, só o plus das emendas.
depois da aprovação com emendas, dá-se a oportunidade ao presidente da República para concordar ou não com as emendas que foram propostas. Aqui será convertido o procedimento em projeto de lei, para que seu concorde ou vete. Olha só, nesse caso, se as medidas provisórias, se durante seu trâmite surgir emendas a seu texto, será, na verdade, um projeto de lei novo. Porque aqui vai ser imprescindível que o presidente da República realize a sanção ou veto previsto no artigo 66 da Constituição da República. Olha só que legal. Se o presidente não concordar, ele veta. Se concordar, ele sanciona. E aí as consequências que a gente já está cansado de ver. E, por fim, a rejeição de medidas provisórias. Pode ter rejeição expressa dentro do prazo de 60 dias. A gente viu, né, que o prazo de tramitação é de 60, podendo renovar por mais 60 dias. E a rejeição tácita, que se dá no prazo de 120 dias, caso não haja a conclusão do seu processo legislativo em lei ordinária. Ok? Pois bem, olha uma questãozinha que eu trago. Seja em qualquer rejeição, expressa ou tácita, quais são os efeitos da rejeição? O efeito será ex tunc. Olha só, desde o dia em que foi publicada e promulgada a medida provisória com força de lei pelo presidente da República, olha só, nosso primeiro ato, o presidente edita e publica a lei, aliás, a medida provisória que entra no ordenamento com força de lei, desde o primeiro dia, ela está exaurida do mundo jurídico. E aí o que ocorre? O Congresso Nacional ele tem que regular essas situações para que não haja um vácuo legislativo, um vácuo social. Pô, Wellington, agora complicou. Muito simples. Olha só. No dia 1 de janeiro de 2022, o presidente da República ele promulga e publica uma medida provisória. E aí, regime de tramitação, 120 dias e nada. Há uma rejeição tácita. Nesse caso, digamos que lá em junho, dia 1 de junho, 120 dias para frente, né? Eu não sou muito bom com cálculo, não, mas 4 meses, digamos, para arredondar aqui. Fevereiro, março, abril, maio. Só para arredondar, para a gente não perder o exemplo. Digamos que no dia 1º de maio de 2022, houve a rejeição tácita. Perfeito. E o que ocorre com isso aqui? As relações jurídicas que foram estabelecidas nesse período aqui. É isso que ocorre. Porque a gente já viu que esse efeito aqui é ex tunc. E o que ocorre para regular essas situações jurídicas ocorridas durante a validade da medida provisória? Nesse caso, esse decreto legislativo aqui, ó, esse decreto legislativo, ou seja, promulgado pelo Poder Legislativo, é que tem que regular essas situações. Ou seja, ele vai validar? O normal é que valide. O que ele diz? Pode elaborar um decreto dizendo as relações jurídicas ocorridas durante são plenamente válidas, né? Os efeitos jurídicos são plenamente válidos durante a vigência da medida provisória tal, tal, tal. No caso, a nossa medida provisória aqui, em análise. Certo? Nada impede também que esse decreto legislativo ele module os efeitos da decisão, né? Podendo, por exemplo, essas situações inclusive valerem para o resto do ano, né? Por exemplo, há essa possibilidade também. Mas sempre vai ser por meio de um decreto legislativo. Olha o que diz o parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto no parágrafo 11 e 12,
perderão eficácia desde a edição, ou seja, desde a edição lá do poder do presidente da República, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogáveis nos termos do artigo do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Certo? Cuidado nisso aí. Grife no vadimeco essa palavra decreto legislativo. Vai dizer que é provimento, a banca vai trazer que é uma resolução. Não, é um decreto. Tranquilo? E atenção que o efeito é ex tunc, conforme diz esse parágrafo terceiro também. Desde a edição. Olha só, perderão eficácia desde a edição. Tranquilo? Sigamos. Nada impede, como eu havia dito, que haja uma modulação dos efeitos da decisão, inclusive usando pela analogia a lei de ação direta de inconstitucionalidade, né, no artigo 27, lei 9868 de 99, que diz o seguinte, pá, e maioria de 2/3 seus membros, ó, em razão de segurança jurídica, o excepcional interesse social, poderá o STF, por meio da maioria de 2/3 seus membros, restringir os efeitos daquela declaração. Ou seja, isso aqui é a famosa modulação dos efeitos da decisão. Certo? Se o Congresso não editar, olha só que legal agora. O Congresso não edita no prazo de 60 dias. E o que que vai acontecer? O que que vai ocorrer? Vai ser tido por conservados. O ideal é que se decrete, né? Até mesmo para dar segurança jurídica. Mas mesmo assim, digamos que não decretou. O que vai ocorrer? Vai se conservar os efeitos, pô, para estabelecer as relações jurídicas. Ninguém pode ficar em segurança, né? Então, não teve decreto, conservar-se-ão os efeitos daquela medida provisória. Tranquilo? Simbora. Olha o que caiu numa prova aqui do MP do Rio de Janeiro. Serão conservadas, né, até quando o Congresso Nacional editar o decreto legislativo para regular. Então pode ser que o Congresso só acorde do seu sono mais para frente, não imediatamente. Por exemplo, requer um estudo, né? A medida provisória ela tratou, por exemplo, sobre tributos e requer um pouco mais de estudo, de discussão dentro do Congresso Nacional. Então não é, esse decreto não vem de forma imediata às vezes, né? Então o que que diz o parágrafo 12? Aprovado o projeto de lei de conversão alternando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado esse projeto. Tranquilo? Pessoal, estamos caminhando para o fim da nossa aula, mas não menos importante é esse processo relativo às emendas à Constituição, certo? Creio que ainda a gente vai ter uma aula sobre poder constituinte, aula, meu amigo, que tem que ser visto para quem for fazer o cargo de delegado, não pode ir sem ver essa aula. Mas hoje a gente vai se concentrar apenas nesse processo relativo às emendas à Constituição. O que é fruto do poder constituinte derivado ou decorrente, reformador, isso aqui a gente vai tratar em poder constituinte, a essência dele, né? As limitações implícitas, as limitações explícitas, por fim. O que a gente vai ver hoje aqui é tão somente o processo legislativo. Olha só, é uma espécie, as emendas à Constituição, assim como a lei complementar, a lei ordinária, medida provisória, resoluções, vai ser uma espécie normativa primária, conforme previsto lá no artigo 59. Veja, é logo o inciso 1. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição. Na sua primeira prova, na sua primeira resposta, na arguição oral, você vai ter que dar excelência. A emenda à Constituição trata-se de uma espécie normativa primária prevista no artigo 59. Olha que legal. Fruto do poder constituinte derivado, reformador. E por aí você vai. São espécies normativas primárias que exigem um procedimento especial e um quórum especial, que, uma vez aprovadas, vira norma constitucional. Perfeito? Integra dessa forma o bloco de constitucionalidade. Vai integrar lá o ápice da pirâmide kelseniana, né? Ou seja, topo vai ser suprema, norma suprema, que vai ser